E aí pessoal, tudo bom? Voltamos à nossa disciplina de geometria espacial e projetiva. Hoje trataremos de um importante conceito que a gente vai ver logo mais, que é o conceito de volume. Esse conceito, o problema de determinar os volumes dos corpos remonta à antiguidade, mas as ideias traçadas nessa história, né, desde a antiguidade até hoje em dia, nos serviu para estabelecer processos desejáveis na medição do volume. O principal documento, o principal princípio que a gente vai fazer aqui a prova desse princípio, né, a gente vai colocar entre aspas aqui, ela não será dada nesse curso, ela precisa de um curso de teoria da medida, foge do escopo desse nível aqui que a gente está tratando, um nível de graduação, mas de toda forma a gente vai delinear vai usar esse princípio como axioma e vai provar, a gente vai conseguir mostrar como é que se calcula o volume de um prisma, tá bom? Para tanto, a gente vai começar com o que seria o volume. Então, o volume ele deve ser um número real, tá? Um número real maior ou igual a zero associado a cada sólido, tá bom? Então, o volume é um número real maior ou igual do que zero associado a cada sólido. Além disso, sólidos congruentes devem ter o mesmo volume, esse é um outro princípio. E se dividirmos um sólido em duas partes, a soma dos volumes das partes deve ser igual ao volume do sólido original. Então, esses são alguns princípios, algumas propriedades desejáveis nesse processo de medição de volumes, tá bom? Além destas propriedades, vamos enunciar dois axiomas. O primeiro axioma nos diz o seguinte, que o volume de um bloco retangular de dimensões A, B e C é o produto ABC. Então, aqui a gente vai ter aquele cuidado, né? Mais uma vez, a gente vai desenhar aqui o bloco retangular em sua plenitude. Então, está aqui o bloco. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para dar uma certa. Pronto. Tá aqui. Esse tá aqui. Pronto. Então, se eu tenho um bloco retangular, deixa eu pegar mais aqui em cima. Pronto. Se eu tenho esse bloco retangular aqui, esse axioma está nos dizendo o seguinte, que para você calcular o volume desse axioma, então A, B e C, o volume do bloco retangular, do bloco retangular é A vezes B vezes C, tá bom? Então a gente tem esse aí. Como dito, a gente tem esse princípio bastante forte, o princípio de Cavalieri. Ele diz o seguinte, se eu tenho dois sólidos A, tá aqui o sólido A à esquerda, e o sólido B à direita, e seja uma reta M. Pronto. Se qualquer plano perpendicular à reta seccionar A e B segundo figuras planas com áreas iguais, então os volumes desses sólidos são iguais. Ou seja, se eu tenho uma reta aqui, aqui é a reta. Se eu tenho a reta, essa é a reta M, que eu estou considerando. Pega um plano que seja perpendicular a essa reta M. Pronto. Esse plano ele vai ter interseção com esses dois sólidos, o sólido A e o sólido B. Então tá aqui, sólido A. Então tá aqui o sólido A, né? Ó, essa aqui é a interseção com o sólido A. Então tá aqui. Essa é a interseção com o sólido A, essa região aqui vermelho, tá bom?
e eu vou ter a interseção com o sólido B. Pronto. Note que essas duas regiões são planas, né? Elas estão totalmente no plano. Se essas duas regiões tiverem a mesma área, forem figuras planas com a mesma área, então esses dois sólidos têm o mesmo volume, tá bom? Então a gente tem esse princípio de Cavalieri. Como dito, a prova o princípio de Cavalieri realmente demanda conhecimentos avançados de teoria da medida e não cabem ser apresentados nesse curso, tá bom? De posse desse princípio de Cavalieri, então mais uma vez, eu tenho dois sólidos, isso. A gente vai provar o seguinte, a gente vai provar que o volume de um prisma é o produto da área da base pela sua altura, tá bom? Então a gente vai provar essa fórmula, né? Para tanto, a gente vai voltar um pouquinho aqui atrás, tá bom? Um pouquinho e vai fazer o seguinte: se A e B forem as medidas dos lados da base de um bloco retangular, então A igual a AB é o valor da área de sua base, né? Então, de fato, né, é justamente essa área aqui, né? É o que eu tô. Esse aqui é meu A, né? Ó. O A é o valor dessa área aqui da base. Se C for a medida da altura, podemos interpretar o volume do bloco como sendo V igual a área da base vezes a altura, né? Ó, a área da base vezes a altura, que é justamente o que está aqui, né? Dado que esse cara aqui é AC, tá bom? Além disso, a altura de um prisma será a distância entre os planos que contêm suas bases, tá bom? A altura é medida ao longo de qualquer segmento perpendicular aos dois planos. Isso aqui é bem relevante principalmente quando o prisma ele é oblíquo, tá bom? Então, o fato do prisma ser oblíquo a gente precisa calcular a altura relativa a uma reta perpendicular, tá bom? Aos dois planos da base, né? Aos planos paralelos. Então, vejamos a nossa proposição, tá bom? A principal proposição, a única proposição desse conteúdo, tá bom? Esse conteúdo ele é bem denso, então a gente vai provar apenas essa proposição. Então, a proposição nos diz o seguinte, que o volume de um prisma é o produto da área da base pela sua altura, ou seja, o que a gente vai provar é que dado um prisma, um prisma, tá aqui, dado um prisma, a gente vai mostrar aqui o volume, né, que seu volume, então mostraremos, né, ó, que seu volume V é dado por aqui A vezes H, onde a área da base, né, é o valor da área da sua base, onde A é a área da base e H é a sua altura, e H é a sua altura, tá bom? Então a gente tem isso aqui, então a gente vai provar isso. Para tanto, eu vou considerar, tá bom? Seja M uma reta perpendicular aos planos que contêm as suas bases. Então seja M uma reta perpendicular aos planos, né, que contêm as bases, aos planos que contém suas bases, tá bom? Então isso aqui. Agora o que a gente vai construir? Eu tenho o seguinte, vamos fazer uma representaçãozinha aqui que vai ajudar. Então tá aqui o plano, o primeiro plano.
Aqui eu tenho um outro plano. Pronto. Então, outro plano. Tá bom? Aqui eu vou ter um polígono aqui. Um polígono qualquer aqui. Coisa fechada. Esse polígono aqui, ele vai ter uma representação aqui embaixo, né? Ó. Deixa eu melhorar o desenho. Eu não vou desenhar com os planos, eu vou desenhar o prisma. Eu vou tomar, por exemplo, esse aqui. Pronto. Só porque tem um prisma pentagonal, mas ele pode ser qualquer prisma, tá bom? Tá aqui. Aqui eu tenho profundidade, né? Aqui, ó. Pronto. Só uma representação bem nada simples, nada fiel. Bom, então tem aqui esse prisma. Esse prisma aqui está posto em dois planos que são paralelos, tá bom? Então, dois planos. O que eu vou fazer aqui vou construir, usando os mesmos planos, um prisma que seja reto. Ou seja, um prisma que seja reto e que tenha uma base quadrada, tá bom? Que tenha a base quadrada. Então, eu vou construir um prisma reto e que tenha a base quadrada, tá bom? Base quadradazinha aqui. Então, construir esse prisma aqui. Esse prisma aqui, ele tem uma base quadrada. Mais uma vez, o desenho não é a peça fundamental. O desenho é para você ver o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, aqui é a base quadrada. E aí eu vou escolher a área dessa base aqui exatamente igual à área desse polígonozinho aqui. Ou seja, se aqui o valor dessa área aqui medir A, eu vou tomar um quadrado de área A. Isso aí não é difícil. E note que como ambos estão postos nos mesmos planos, né? Então a altura é a mesma. Pronto. Então isso aqui, tá bom? O que a gente sabe é o seguinte, que esse cara aqui, ele é um bloco retangular. Esse cara aqui, do lado direito, ele é um bloco retangular. Por ele ser um bloco retangular, a gente já sabe calcular o volume dele. Como é que é o volume desse bloco retangular, né? O volume, eu vou chamar de 2 aqui, tá bom? O volume 2. Como é que a gente calculou aqui? É a área da base vezes a altura, né? Isso aqui é o 2, tá bom? Esse aqui é o sólido 2, o sólido que a gente construiu, e esse aqui é o sólido 1. Então tá aqui. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o princípio de Cavalieri para esses dois sólidos aí, para esses dois prismas, seccionando por retas perpendiculares por planos por retas perpendiculares à reta dada, tá bom? Então, vamos aplicar. Vamos aplicar o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri. Cavalieri nesses prismas, né? Nestes prismas, tá bom? Nestes prismas, seccionando-os por planos perpendiculares a uma reta dada M. Perpendiculares a uma reta dada M, tá bom? O que é que a gente já sabe? Toda vez que a gente seccionar esses prismas aqui por planos perpendiculares, a gente vai criar prismas menores. Mas de acordo com uma proposição que a gente fez anteriormente, essas bases dos prismas, né, para cada áreazinha aqui, ó, por exemplo, se eu seccionar esse prisma aqui, quadrado, nessa altura aqui,
que vai se criar uma base. Aqui vai se criar uma base. E essa base aqui, ó, essa base amarela, ela é congruente à base A. Da mesma forma, nessa mesma altura aqui que eu estou seccionando esse prisma 2 aqui, eu também vou seccionar aqui. Esse prisma aqui vai me dar uma área. E essa areazinha aqui, ó, essa área aqui, ela tem a mesma medida dessa área aqui, tá bom? Porque as bases desses prismas são congruentes. Portanto, o plano que secciona um prisma sempre ao longo de um polígono congruente, portanto, o plano sempre vai seccionar o prisma ao longo de polígonos congruentes às suas bases. No caso, estamos tratando, o plano secciona dois prismas, obtendo em cada caso uma secção que possui a mesma área que corresponde às bases, né? Então, note que essa região aqui, seccionada por esse plano, que é perpendicular a uma reta dada aqui, ó. Então, vamos supor que seja essa reta aqui, a reta M aqui, seja a reta considerada. Essa aqui é a reta M considerada. A reta M aqui, ó, considerada. Esses dois caras estão seccionando os mesmos, né? Os dois prismas, obtendo em cada caso uma seção que possui a mesma área das áreas correspondentes, tá bom? O que é que isso aí nos diz? Como a base do prisma construído tem a mesma medida da base do prisma original, que é esse cara aqui que eu não sabia inicialmente calcular, a gente não sabia inicialmente calcular, a área dessas duas seções são o quê? São iguais, porque eu construí um bloco retangular aqui de tal forma que essa área aqui, de tal forma que a área, essa área aqui da base fosse congruente à área desse prisma dado, que eu não sei calcular o volume. Mas quando eu secciono essas bases aqui desses prismas menores, eles são congruentes a A. Da mesma forma, essa base aqui, ela é congruente a essa base aqui por construção. Mas pelo princípio de Cavalieri, o volume desses dois prismas são iguais, tá bom? O volume desses dois prismas são iguais. Então, após essas considerações aqui, né? Ó, após essas considerações que eu falei, pelo princípio de Cavalieri, pelo princípio de Cavalieri, estes dois prismas têm o mesmo volume. Estes dois prismas têm o mesmo volume. Tá bom? Ou seja, são iguais. Mas a gente já viu como é que calcula o volume do 2, né? O volume do 2 a gente já viu como é que calcula. A gente calcula o volume do 2 da seguinte forma, né? Ó, tá aqui. O volume do 2 ela é dado por área da base vezes altura. E como essa aqui, como do lado esquerdo aqui o sólido 1, que é o prisma, né? Um prisma qualquer. Eu ainda não sei como calcular, mas pelo princípio de Cavalieri, eu já sei que eles têm o mesmo volume. Isso aqui vai me dizer, portanto, que o volume de 1 ele é igual ao volume de 2, mas o volume de 2 a gente sabe como calcular. O volume de 2 é a área da base vezes a altura. E aí, isso finaliza a proposição. Então, dado o volume, ou dado um prisma, o volume dele é calculado pela área da base vezes a altura. E a área da base é a área de um polígono, né? E esse polígono ele pode ser subdividido em triângulos, tá bom? Então a gente considera essa coisa aqui, tá bom? Então a gente tem isso, a gente finaliza. Vai haver 2 vídeos de aprofundamento sobre o princípio de Cavalieri, mostrando mais coisas aqui. E no próximo vídeo a gente vai fazer
é a parte de pirâmides, tá bom? Cálculo de pirâmides, que é um outro sólido que aparece como é que se chama? Na geometria espacial, tá bom? Então tenham todos bons estudos, tá bom? E até a próxima, pessoal.